tenho aqui já algumas repercussões nas redes sociais, sobretudo no Twitter. O atual presidente do Uruguai, ele postou uma mensagem agora há pouco, né? A gente vai colocar na tela. Ele disse que comprou fundador, comunicamos que morreu, nosso companheiro, Pepe Mujica, presidente, militante, referência e condutor, né? Algo nesse sentido, mentor. Vamos te exaltar muito... Cadê? Obrigado pela... Não, está traduzindo para o inglês. Obrigado por tudo, vamos sentir falta, obrigado por tudo o que fez. Obrigado, sentiremos sua falta, obrigado por tudo que nos deu e pelo seu profundo amor pelo povo. Quem também postou agora há pouco foi o Evo Morales, né? A gente tem a postagem do Evo dizendo que estamos profundamente tristes com o falecimento do meu irmão, Pepe Mujica. Sempre me lembro dos seus conselhos, repletos de experiência e sabedoria. Ele era um fervoroso defensor da integração e da pátria grande. Seus ensinamentos e grande exemplo permanecem. Expresso minhas condolências à sua família, aos colegas, ativistas e ao povo uruguaio. Toda a América Latina está de luto. O Partido dos Trabalhadores também se manifestou por meio do X, do antigo Twitter, postou uma homenagem ao Pepe Mujica e também a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, usou o X para prestar homenagens. Até sempre, Pepe postou o Partido dos Trabalhadores, fotos do ex-presidente uruguaio com o presidente Lula. Não tão distantes assim, né? Fotos razoavelmente recentes tiradas pelos dois. E a Gleisi Hoffmann também já usou as redes sociais para se manifestar. Daqui a pouco a gente traz outras repercussões. Tem outras informações, né, sobre como estava o estado de saúde do Pepe Mujica, porque em 2025 o câncer se espalhou, portanto foi esse ano. Ele não seguiu com o tratamento, anunciou isso há algum tempo, há algumas semanas, alguns meses. Explicou que a doença chegou ao fígado e que o diagnóstico, depois dele, pediu aos médicos que não o fizesse sofrer em vão. Ele disse o seguinte: o câncer no esôfago está colonizando o fígado. Não tem nada que eu possa fazer para parar. Por quê? Porque eu sou um idoso e porque tenho doenças crônicas. Meu corpo não aguenta. Ontem, a esposa contou que ele recebia cuidados paliativos para alívio da dor em casa. O político estava em fase terminal. Segundo Lucia Topolansky, explicou a um veículo de comunicação do Uruguai, explicando por que ele não participou das eleições regionais no Uruguai. Ainda em 2024, o ex-presidente uruguaio passou por uma radioterapia e, após a remissão do câncer, precisou realizar uma cirurgia. Em setembro, foi hospitalizado 4 vezes em menos de 2 semanas por conta de distúrbios digestivos causados pela radioterapia. Ele precisou ser submetido a uma gastrostomia para garantir o bom fluxo de alimentos e para permitir que o esôfago danificado se reparasse naturalmente. Pepe encarava a morte com naturalidade. Ele disse: é preciso morrer. Pertencemos ao mundo dos vivos. Nascemos destinados a morrer. Por isso, a vida é uma aventura maravilhosa. Mais de uma vez na minha vida, a morte rondou a cama. Dessa vez, parece que vem com a foice em punho. Vamos ver o que acontece. O ex-presidente mantinha discurso otimista e incentivava a juventude. Ele disse ainda que iria continuar militando com os companheiros, fiel à reforma, à forma de pensar, aliás, com minhas verduras e com as minhas galinhas. Quero dizer às meninas e aos meninos do nosso país que a vida é linda, mas se desgasta. A questão é recomeçar a cada vez que cair. E se houver raiva, transformá-la em esperança. Ele disse isso depois do anúncio da doença. Na despedida, Mujica também acenou para seus opositores. Ele disse que é fácil respeitar aqueles que pensam parecido com você, mas você precisa aprender que o fundamento da democracia é o respeito aos que pensam diferente. Por mais de uma vez, ele se esquivou do título de articulista, falando que não interfere em ações do seu partido há mais de 5 anos. José Alberto Mujica Cordano nasceu em 20 de maio de 1935 em Montevidéu, a capital do Uruguai. Descendente de italianos e bascos, Mujica era filho de pequenos agricultores. Depois da morte do pai, trabalhou como florista com a mãe.
Pepe foi casado com Lucia Topolansky, senadora e ex-companheira de guerrilha. O casal morava numa chácara em Rincón del Cerro, na periferia de Montevidéu, onde Mujica também manteve raízes familiares e continuou cultivando flores e hortaliças. Ele mantinha uma vida sem luxos. Quando o presidente renunciou a parte do salário e doou mais de R$ 1 milhão para um plano de habitação social. Pepe andava com um Fusca e não demonstrava ter apego material, comportamento que lhe rendeu o apelido de presidente mais nobre do mundo. Foi representante da esquerda latino-americana e defensor da agenda progressista. Além de presidente, Mujica foi deputado, senador, ministro da Agricultura. Ele se aposentou definitivamente da vida política em 2020, quando renunciou ao cargo de senador por problemas de saúde. Entrou na vida política por influência da família, começou a militar pelo Partido Nacional, ao qual seus familiares eram filiados, chegou a ser secretário-geral da Juventude da Agremiação. Em 1962, abandonou o partido e criou o União Popular, junto ao Partido Socialista do Uruguai. Guerrilheiro pelo Movimento de Libertação Nacional, Tupamaros, Mujica foi alvejado e preso. Em 1972, um ano antes do início da ditadura no Uruguai, levou 6 tiros e ficou em estado de saúde grave. Ele foi preso e passou por mais de uma década detido, mais de uma década na prisão. O ex-presidente do Uruguai afirmou que neste período aprendeu a não se deixar dominar pelo ódio e pelo fanatismo e a compreender que há contas que não se cobram e que é preciso viver para frente. Ele disse sobre seu período de prisão que os primeiros meses passou amarrado com arames. Na noite em que colocaram em um colchão para dormir, ele se sentiu feliz. Às vezes ficava 2 meses sem tomar banho, em absoluta solidão, com a visita de familiares uma vez por mês, principalmente da mãe. Conseguiu fugir da prisão, mas só ganhou liberdade depois da anistia de 1985. Ele criou um movimento de participação política, se tornou majoritário dentro da coalizão de Frente Ampla em 2004. Em 94, foi eleito deputado, em seguida assumiu como senador pela primeira vez. Foi ministro da Agricultura durante o governo de Tabaré Vázquez. Permaneceu até 2008. E foi presidente do Uruguai entre 2010 e 2015. Mujica descriminalizou o aborto, aprovou a legalização da maconha e defendeu a população LGBT+. Se aposentou definitivamente da vida política em 2020. Bom, a gente vai seguir aqui nessa cobertura, agora recebendo uma convidada, está conosco, a professora de Relações Internacionais, vai nos ajudar a entender todo esse panorama, é a Regiane Bressan, que é professora da Unifesp e especialista em integração da América Latina. Professora, bem-vinda, boa tarde. Bom, uma perda grande, um nome internacional de peso que nos deixa nessa terça-feira. Boa tarde a todos que nos assistem. Realmente, Pepe Mujica foi um dos presidentes de maior relevância, de um peso político bastante importante na região, porque ele conseguiu manter um diálogo bem próximo, não apenas ao Brasil, mas aos demais países, e soube, com muita classe e assertividade, dialogar com os marginalizados, trazer para a política pautas identitárias e, como você já disse, conseguiu aprovação no Congresso de determinadas agendas que são tão rejeitadas pela ala mais conservadora em relação ao aborto, a legalização do uso da maconha, por exemplo. Então, foi um presidente que atuou por essas pautas, mas, sobretudo, atuou pelo enfrentamento à desigualdade, que é um problema crônico da nossa região, sem confrontar com a democracia, pelo contrário, respeitando as instituições democráticas e a própria democracia. E ele soube também sair, como a Andresa falou, e vivia de uma maneira humilde e soube deixar o espaço para as novas gerações também, professora? Com certeza, ele foi agricultor, então ele sempre atuou no seu governo pensando nos menos favorecidos e deixou um legado importante para o seu país, fazendo reformas e conseguindo aprovações que de fato marcam uma nova página, um novo cenário para o Uruguai. Portanto, foi uma figura bastante importante do começo desse século, acho que um dos presidentes mais queridos, inclusive, pela sua forma de falar, pela sua forma de agir, um presidente com muita coerência, que atuou com muita coerência em relação à sua vida, em relação às suas crenças.
Tá certo. Professora, posso Pode ir lá, uma última emendar pergunta. aqui? Vai lá. Professora, e ele atuou ativamente também nas últimas eleições, elegendo, né, o presidente do Uruguai, o Orsi, retomando, né, a esquerda retomando o poder ali. Queria que a senhora comentasse um pouquinho com relação a isso. Ele deixou um legado importante, ou seja, ainda que ele não, ele atuou em um único cargo, depois ele passou para senador, mas ele conseguiu a construção dentro do seu partido, inclusive lembrando que ele fez doações importantes, não doação de 70% do seu salário, não apenas só para o seu partido, mas também para a construção de moradia popular, e com isso ele favoreceu que o seu partido se consolidasse, tivesse mais condições, por exemplo, de eleger posteriormente outro presidente, mas, sobretudo, atuando, como eu disse, a partir da coerência com seus ideais. Ok, professora Regiane Bressan, obrigado pela entrevista, pela participação conosco. Obrigado. Fico à disposição. Até uma próxima. Até. Vamos ver outras repercussões nas redes sociais. Outras autoridades brasileiras manifestaram pesar pela morte de Pepe Mujica. A Gleisi Hoffmann, ela escreveu que Pepe foi uma dessas pessoas imprescindíveis para a humanidade. Dedicou a vida ao ideal de um mundo melhor e mais justo. Lutou por esse ideal de todas as formas possíveis, inclusive pelo exemplo de vida que nos legou. Foi amigo do Brasil e do nosso povo, conquistou a juventude e foi admirado por onde passou. Vá em paz, querido Pepe, te agradecemos por tudo. Mais uma postagem agora de Lindbergh Farias. Ele escreveu, o deputado, que Pepe nos deixou, mas seu exemplo permanece. Um líder que provou ao mundo que é possível fazer política com simplicidade, coerência e compromisso com os que mais precisam. Como ele disse, os homens passam, as causas permanecem. Mujica foi gigante por suas ideias e por sua entrega ao povo. Seguiremos sua luta por um mundo mais justo, igualitário e sustentável. Descanse em paz, Pepe. Humberto Costa, senador, publicou uma foto ao lado de Pepe Mujica, dizendo que o líder foi inspirador. Um homem coração que tinha o sentimento das mais lindas causas humanas e sociais pulsando vivamente. Elas eram seu oxigênio, ele as respirava. Sua luta jamais será esquecida. Foi um guerreiro incansável em vida. Morreu dignamente, Mujica presente. Agora, Tarso Genro publicou que lá se foi o nosso amigo, digno, inteligente, revolucionário e profundamente democrático. A ditadura cívico-militar uruguaia enterrou-lhe numa cova prisional por 12 anos, de onde ele saiu mais forte e mais lúcido. Agora, Marcelo Freixo, o presidente da Embratur, escreveu que Mujica partiu, descansou e nos deixou aqui hoje com seu legado imenso. Uma referência inspiradora para todos nós que acreditamos em um mundo melhor e mais justo. Mujica cumpriu sua missão com uma trajetória marcada pela simplicidade, ética e humanidade. Ele escreveu que já teve a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente e foi exatamente isso que ele transmitiu. Verdade, humildade e compromisso. Despedidas nunca são fáceis, mas neste momento vale lembrar dos seus ensinamentos. A vida é uma bela aventura e um milagre. E se tem alguém que soube viver essa aventura com coragem, generosidade e dignidade, foi ele. Obrigado por tudo, companheiro Mujica. Agora vamos para a postagem do deputado Zeca Dirceu. Ele escreveu que um homem que viveu com humildade, falou com sabedoria, lutou com coragem por justiça social, democracia e dignidade humana. Pepe descansou, mas seu exemplo permanece vivo entre nós, como farol de esperança, simplicidade e integridade. Que descanse em paz, companheiro. Pepe Mujica era bastante amigo do presidente Lula. O UOL destaca que ele e o presidente Lula tinham um forte laço de amizade. Em 2022, o ex-presidente do Uruguai veio ao Brasil para participar do último ato de campanha do então candidato do PT à presidência da República em São Paulo. Na ocasião, Pepe Mujica afirmou que a eleição de Lula seria um importante recado da democracia no continente. Ele escreveu que é muito importante para a esperança da América do Sul e mostrará, na época, que somos capazes de retornar. Os dois participaram juntos de uma entrevista coletiva antes de saírem em caminhada pela Avenida Paulista. O Lula, naquela época candidato, presidente da República hoje, disse que estava muito feliz de estar com o companheiro Pepe Mujica, um companheiro muito especial. Em dezembro do ano passado, Lula concedeu a maior honraria do Brasil a Mujica. Ele foi até a casa do uruguaio e entregou a medalha da Ordem do Cruzeiro do Sul. Essa é a comenda mais importante do Brasil.
Essa medalha que eu estou entregando ao Pepe não é pelo fato dele ter sido presidente do Uruguai, é pelo fato dele ser um amigo, disse Lula nesse encontro emocionado. Ele disse ainda que a gente não escolhe irmão, a gente não escolhe sequer mãe, agora um companheiro a gente escolhe. E eu posso dizer que de todos os presidentes que eu conheci, que eu tive amizade e com quem convivi muitos anos, o Pepe Mujica é a pessoa mais extraordinária que eu conheci, disse Lula na entrega dessa medalha ao ex-presidente do Uruguai, Andresa. Pois é, eles eram muito próximos, né? Isso era até explorado, né, pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, pela direita, essa proximidade dos dois, que estão, obviamente, no mesmo campo aí político, né, da esquerda. Tem a biografia do Mujica, era uma coisa que o Bolsonaro citava muito, né, contava ali episódios, né, de conversas entre o Mujica e o presidente Lula. E num desses episódios ele fala ali do mensalão, de conversas que ele teve com o Lula sobre essa época do mensalão. Até peguei uma cola aqui, ó, para não me perder aqui nas aspas. E na biografia diz o seguinte: Lula não é um corrupto como Collor de Mello e outros ex-presidentes brasileiros, mas viveu este episódio do mensalão com angústia e um pouco de culpa. Aí ele diz que o Lula disse para ele: neste mundo tive que lidar com muitas coisas imorais, chantagens, e essa era a única forma de governar o Brasil. Então, nessa biografia, tem vários episódios ali, é uma biografia autorizada do Mujica, ele fala na biografia sobre essa relação com o presidente brasileiro e essas dificuldades que se encontram aí na política, muitas vezes, para você poder fazer alianças e governar o país, né? Aqui, o Brasil é um regime presidencialista de coalizão, digamos assim, ficou caracterizado dessa forma, né, pela ciência política, em que é preciso fazer acordos ali, principalmente com o Centrão, que é quem controla o Congresso, né? E nessas conversas aí o Mujica conta um pouco o que ele ouvia, né, confidencia um pouco o que ele ouvia do presidente Lula, das dificuldades de se fazer acordos políticos com esse grupo. É claro que a escolha é do presidente, mas sem base no Congresso não se faz nada no país, né? Verdade. Olha, a gente tem mais manifestações pelo mundo e aqui pelo Brasil também. Há algumas manifestações importantes, como, por exemplo, do presidente Gustavo Petro, né? Ele colocou que Pepe, o grande revolucionário, o presidente do Uruguai, faleceu. Adeus, amigo. Espero que um dia a América Latina, e aí ele continua, tenha um hino. Espero que um dia a América do Sul se chame Amazônia. Hoje acredito firmemente que o projeto de integração latino-americana passa pela construção, como a União Europeia, de uma união franco-colombiana, que no coração da América Latina e do Caribe deu passo decisivo para a integração. A fala de Petro, o presidente da Colômbia. Agora, Fernando Haddad, o ministro da Fazenda do Brasil. É a próxima postagem aberta, pessoal? Clica aí pra gente. Obrigado. Mujica aliou a coragem, a doçura, a luta, a compaixão. Deixa um legado de esperança, um convite a um humanismo radical. Meus sentimentos ao planeta Terra. Escreve Fernando Haddad e posta essa foto, né, dos dois lado a lado. Portanto, postagens são homenagens, né, que chegam de todo o mundo. O presidente Lula segue na China, certo, Andresa? Por isso, fuso, né, provavelmente ainda deve estar dormindo ou está sendo acordado agora com essa notícia. Com certeza a assessoria, né, já deve ter informado ao presidente Lula e com certeza ele vai, né, ao funeral e ao enterro do Mujica, né? Ele mesmo disse, né, que a gente ouviu aí você dizer que é um irmão, né, que a vida lhe deu. Achei muito legal essa mensagem do Haddad, porque ele fala, né, perde o planeta Terra, acho que alguma coisa assim, se puder recuperar aí o finalzinho, por várias questões, assim. Certamente o Mujica é um político reconhecido, né, tanto pela esquerda quanto a direita, tem ali suas questões ideológicas ali colocadas, muito essa questão também da maconha, ali que foi liberada no Uruguai, com controle ali do Estado, né, que você vai lá, um turista, e vai usar a maconha, não é assim que funciona, tem todo um controle, tem que ter receituário, porque ele dizia que é melhor isso do que você entregar também o controle das drogas para o narcotraficante, né? Não era algo que ele se orgulhava em ter feito, mas era uma política de Estado para se tentar combater o narcotráfico ali no Uruguai, que me parece que deu certo.
e é uma política que até este momento vigora, né? A gente teve um governo de direita lá e agora a esquerda voltou a retomar o poder e isso não foi alterado. Então certamente o presidente Lula vai para lá e quase todo o seu governo, porque ele era muito próximo ali, como você leu aí, né, de vários integrantes do governo Lula. O Haddad escreveu meus sentimentos ao planeta Terra, né, ao se despedir do Pepe Mujica. Temos a nota do Ministério das Relações Exteriores, o governo federal acaba de se manifestar oficialmente. Diz a nota que o governo tomou conhecimento com profundo pesar do falecimento da data de hoje do ex-presidente do Uruguai, José Alberto Pepe Mujica, aos 89 anos, em Montevidéu. Grande amigo do Brasil, o ex-presidente Mujica foi entusiasta do Mercosul, da Unasul e da CELAC, um dos principais artífices da integração da América do Sul e da América Latina e, sobretudo, um dos mais importantes humanistas da nossa época. Seu compromisso com a construção de uma ordem internacional mais justa, democrática e solidária constitui exemplo para todos nós. Em 5 de dezembro do ano passado, durante visita a Montevidéu, o presidente Lula concedeu a Pepe Mujica a Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul. É a mais alta condecoração oferecida pelo Brasil a cidadãos estrangeiros. Na ocasião, o presidente referiu-se ao presidente do Uruguai, à época Mujica, como a pessoa mais extraordinária entre os presidentes com quem conviveu. O legado de Pepe permanecerá guiando todas e todos aqueles que genuinamente acreditam na integração de nossa região como caminho incontornável para o desenvolvimento da nossa capacidade de construir um mundo melhor para futuras gerações. Neste momento de dor, o governo brasileiro estende à viúva Lucia Topolansky e aos familiares do ex-presidente, assim como ao governo e ao povo uruguaios, seus mais sentidos pêsames e expressões de solidariedade, é o que afirma a nota. Jamil Chad conosco ao vivo de Nova York. Jamil está acompanhando um fórum que reúne empresários, políticos e lideranças brasileiras nos Estados Unidos. Jamil, é claro, a gente ontem falava aqui sobre o estado, a condição de saúde do ex-presidente do Uruguai e hoje chega a confirmação da morte, né, de Pepe Mujica. Uma boa tarde. Boa tarde a todos. De fato, é uma notícia, claro, sem dúvida nenhuma, péssima, claro, no que se refere à pessoa de Pepe Mujica, mas também para um projeto, para uma ideia de um projeto de construção latino-americana, de construção de uma integração, que era, obviamente, um dos seus, talvez um dos pilares da sua atuação na região. Era um defensor, sem dúvida nenhuma, da democracia, sem dúvida nenhuma dos direitos humanos, de um mundo multipolar e, claro, de uma América Latina unida e forte para enfrentar toda essa situação, toda a realidade internacional. Era um enorme aliado, obviamente, do projeto de integração latino-americana que o Brasil pretendia retomar agora no governo Lula. Esse projeto não avançou, porque, obviamente, a América Latina é outra, não é a mesma América Latina de 2001, 2002, 2003, 2004, naquele momento que havia, de fato, um espaço para isso. Hoje, a América Latina é um continente absolutamente, hoje, fragilizado e dividido, né? Então, quando você tem, obviamente, uma situação dessa, todo um projeto de integração que era verdadeiramente uma ideia que o Mujica tinha de uma forma muito presente nos seus discursos, nas suas atuações, principalmente na região, isso obviamente tem um impacto muito grande. O Brasil e o projeto de integração latino-americana perdem, obviamente, um enorme aliado político, eu diria até moral, no que se refere, pelo menos, às ideias progressistas. Verdade. Ô Jamil, e aqui para as novas lideranças, né? A gente viu que ontem você falava, o Sakamoto também falava, né, sobre como ele soube sair de cena também, né? Não se apegou ao poder. O que ele fez, e de fato ele insistiu muito nos últimos anos com esse ponto, é que ele precisava deixar, obviamente, espaço, mas não só espaço, mas criar, obviamente, lideranças da esquerda uruguaia, da ala progressista uruguaia, para que pudessem justamente assumir uma transição, para que a sua saída de cena do Mujica, o seu debilitamento em termos de saúde, que isso não significasse uma derrota da esquerda, né? Então, ele, de uma forma muito deliberada, ele preparou
essa transição, ele construiu lideranças jovens, basicamente, do seu movimento político, porque ele sabia que, obviamente, o seu momento político, o seu auge, não só estava passando, como ele precisava garantir que esse movimento perdurasse. Isso ele fez de uma forma muito consciente, criando novas gerações, basicamente, de líderes progressistas uruguaios. E elas aconteceram. Não só aconteceram, como ganharam eleições. Então, de fato, vamos dizer assim, essa transição que ele promoveu foi uma transição que ele promoveu, acima de tudo, dentro do próprio movimento progressista e permitindo, dando espaço para que outras lideranças pudessem surgir. Jamil, eu queria saber se o Donald Trump já se manifestou com relação à morte do Mujica, não sei se você já teve tempo aí de ver, e com a morte do Mujica, como é que fica, na tua avaliação, a política no Uruguai, né? Ele ajudou muito na eleição, né, do Orsi, mas o Orsi veio, foi uma retomada da esquerda no Uruguai, se isso pode impactar e ajudar a direita a voltar ali à política do país. Primeiro, eu não vi nada, por enquanto, nem de Donald Trump e nem do Departamento de Estado. Marco Rubio, que, claro, é filho de latinos, casado com uma latina, tem, obviamente, amplo conhecimento de quem é Mujica e o papel dele dentro da história latino-americana. Então, vamos aguardar, mas, pelo menos por enquanto, não vi nenhum tipo de declaração em nenhum sentido. Quanto à política doméstica, você tem toda a razão. Vai ser agora um grande teste, né? Se esse projeto de transição ele funcionou com ele ali do lado, né? Com o Mujica ali do lado, dando apoio, aparecendo de tempos em tempos, chancelando, pondo a mão no ombro e dizendo é esse o candidato. Agora, isso tudo vai ser testado sem a presença dele. E aí, sim, obviamente, é um desafio, é uma encruzilhada que vive, basicamente, a esquerda uruguaia. Vamos ver se esse projeto de transição foi sólido o suficiente para sobreviver sem a sua grande, vamos dizer assim, personagem de referência, ou se vai ter problemas para as próximas eleições. Conosco também o cientista político Rafael Cortes. Rafael, uma perda sentida, né, para todo mundo, para a América Latina. Como é que você recebe, né, essa notícia? Qual o legado que deixa a Mujica? Queria te ouvir sobre isso. Boa tarde. Acho que o microfone, não sei se está desabilitado aí. Não estou conseguindo te ouvir aqui do... Agora sim. Me escutam Boa bem? tarde mais uma vez. Perfeito. Peço desculpas aí pelo microfone. Uma boa tarde, Diego, Andressa e Jamil. Um prazer estar refletindo, enfim, aqui com vocês sobre uma figura tão importante, né? Eu estava escutando o Jamil comentando e é curioso e representativo de como a trajetória de alguns líderes políticos contam muito sobre a história de uma determinada região ou história de uma corrente política. Então, se a gente pega a biografia do José Mujica, e conta a história da América Latina e da esquerda da América Latina, essas coisas se confundem, né? Então, um homem que saiu da luta armada, depois faz a aposta para a democracia, representa, digamos, então, uma contribuição positiva para o campo. Em algum momento da história da América Latina, essas duas coisas pareciam não conversar, o comportamento de esquerda, a maneira como a esquerda colocava suas pautas e a relação com a democracia. A construção da democracia foi realmente um dos desafios importantes para a América Latina. E se a gente pega, digamos, na etapa final dessa longa e bonita trajetória do José Mujica, a discussão sobre a integração latino-americana, né? E talvez essa discussão confunda com um problema que provavelmente a gente vai passar agora, se a gente olha os desafios do continente em meio a mudanças importantes na geopolítica mundial, na correlação de forças entre países relevantes, e fica uma incerteza. Qual o papel que o continente vai ocupar ao longo desse processo? E, obviamente, esse papel depende muito da ação dessas lideranças políticas. É um contexto bem mais difícil do que a gente já viveu
no passado, essa tal da polarização política, ela também afeta as perspectivas de integração latino-americana, e no momento que a gente tem a perda de uma figura tão relevante e tão simbólica, obviamente é inevitável a gente não extrapolar a reflexão sobre o Mujica, dado esse contexto, a importância que ele teve ao longo do continente, de tal forma que um dia triste, mas que, quem sabe, essa tristeza nos sirva para a gente identificar e construir e trazer o legado do Mujica para que esse trabalho continue. Certamente um dia bastante triste. Verdade. Temos no UOL Flash algumas frases marcantes do Pepe Mujica registradas. Veja aí, o UOL Flash você acompanha no nosso site, no aplicativo do UOL, são notícias em formato de redes sociais. A primeira delas é que o que é que chama a atenção mundial? Que vivo com pouco, em uma casa simples, que ando em um carro velho. Essas são as notícias? Ele perguntou. Na próxima postagem, ele fala... Vamos passar? Isso. Somos meio vagabundos, não gostamos tanto de trabalhar. A terceira postagem, não é bonito legalizar a maconha, mas pior é dar pessoas ao narcotráfico. O único vício saudável é o amor. São algumas frases de Pepe Mujica. A próxima fala sobre o casamento gay, que segundo ele é mais velho do que o mundo, dizem que é moderno e é mais antigo do que todos nós. É uma realidade objetiva e não legalizar seria torturar pessoas desnecessariamente. Legalizando e intervindo, é possível conseguir que muitas mulheres voltem atrás em sua decisão, sobretudo aquelas de setores mais humildes ou que estão sozinhas, disse ele sobre a legalização do aborto. Essas são algumas frases do Pepe Mujica. Ele tinha posições firmes sobre essas questões, né, Andresa? Pois é, isso marcou também ali a trajetória dele, né? Ele tinha não tinha medo de se expor, né? Ou como a gente vê aí, principalmente aqui no Brasil, né, onde eu acompanho mais, é que muitos assuntos ninguém mexe, né? Principalmente esses assuntos mais delicados com relação ao aborto, drogas, porque a gente tem um eleitorado evangélico ali muito forte, então acaba-se não entrando nisso. E o Mujica não tinha isso, ele falava mesmo e era importante que falasse. Eu queria fazer uma pergunta para o professor, é possível? Claro. Professor, no governo do Mujica ele saiu com uma aprovação muito alta, acho que na casa ali dos 70%, mas tinham críticas ali dos opositores com relação à questão da educação, que ele não conseguiu resolver ali no país, né, da política educacional e também de gastos ali, que se considerou que ele gastou muito. Quando ele saiu do governo, ele falou que o que ele lamentava era não ter conseguido reduzir a pobreza. Então, como é que o senhor viu assim, o governo do Mujica, o que ele deixou de legado e essas partes que a oposição, né, tentou ressaltar ali de que o governo dele prometeu coisas na campanha que não cumpriu, não entregou quando, né, ao final do seu mandato? André, sua pergunta é interessante não só pelo conteúdo, mas também para a gente notar como a percepção dessas lideranças relevantes e que ultrapassam as fronteiras nacionais muda também, né? A gente tem aqui no Brasil um olhar muito, muito particular para o legado do Mujica, e quando a gente olha o debate político doméstico, a gente também entende essas particularidades, e uma delas tem um pouco a ver com a tradição política uruguaia e o legado do seu governo, especialmente nessas questões que constrangem governos de esquerda, né, em relação à responsabilidade fiscal, esse foi um tema importante, em relação a tentar ajudar a superar uma versão uruguaia da polarização e, sobretudo, até onde de fato se conseguiu avanços na agenda de esquerda no país, porque se tem uma figura muito ampla, o Mujica se tornou muito relevante, digamos que a popularidade dele, o simbolismo político dele, talvez tenha extrapolado muito mais do que os seus legados enquanto governante. Você mencionou algo que eu acho que vale a pena a gente tocar, à luz da discussão aqui que a gente faz do Brasil, e tem a ver um pouco com esse legado,
é como ele e a esquerda uruguaia conseguiu ganhar força, ganhar tração para além dessa figura tão relevante que aconteceu no Uruguai, né? A figura do Mujica. Se a gente olhar a história da esquerda da América Latina, ela é muito marcada por alguns casos, pela dependência de algumas figuras para esse movimento. Se a gente olhar o Getúlio Vargas aqui no Brasil durante muito tempo, Perón na Argentina, o próprio presidente Lula e o debate em torno da esquerda, quantas vezes a gente não ouviu a discussão de qual vai ser o futuro da esquerda, que ao longo da longo período de democratização depende do presidente Lula, pelo menos do ponto de vista eleitoral. E eu acho que esse ensinamento e a maneira como o Mujica lidou com a transição de poder, aos meus olhos, é talvez o principal legado que ele vai deixar. Um outro também que eu acho super interessante, impactante, é como, e para fazer jus aos seus comentários de que o Mujica tocava em coisas espinosas, que às vezes eram difíceis de ser feitas, é que o Mujica também conseguiu ser um político, exercer mandato, fazer a luta política, fazer o debate público, mas ao mesmo tempo não perder a dimensão moral, que também é uma parte do exercício da política, né? Em geral, a gente às vezes é até quase cruel, né? E olha a política de uma maneira racional, fria, se deixa um pouco questões morais de lado, como se a moralidade não fizesse parte, ou pelo menos uma parte do mundo da política. E o Mujica combinou essas duas coisas. Essas manifestações sobre diversos temas que apareceu nas frases que o Diego leu, mostra um pouco, aos meus olhos, como ele conseguiu separar. E depois que exerceu o poder, essa dimensão moral dele ficou ainda mais explícita. Ele então deixa frases e posicionamentos por questões que a gente ainda está debatendo e, quiçá, vai servir de inspiração para os grupos que lutam por essas diferentes causas. Vamos ver mais manifestações agora de parlamentares brasileiros. A gente tem mais postagens no X, no Twitter, de alguns deles. Aí, Guilherme Boulos, vai em paz, mestre, Pepe Mujica é eterno. Publicou uma foto ali, os dois lado a lado no carro, né? O Celta, acho que é esse, era o carro do Boulos até pouco tempo. Vamos para a próxima postagem. Tabata Amaral, deputada do PSB, escreveu: meus sentimentos ao povo uruguaio e à família de José Pepe Mujica, um líder uruguaio raro que fez da política um ato de humildade, coragem e de amor pelo povo. Mostrou ao mundo que é possível governar com ética, simplicidade e coerência. Viveu como pensava, e isso já é uma forma de revolução. Que sua história siga nos inspirando a lutar por uma política mais humana e verdadeira. Bom, é isso, né, Jamil? Além de simplicidade nos gestos, nas palavras, o Pepe Mujica também vivia com simplicidade, como a gente relatou. Me ouve, Diego? Agora sim, Jamil, diga lá. Perfeito. Olha, não é só com simplicidade. Eu acho que o que marca essa característica dele é a tentativa de dar coerência às suas ações. Então, ele tentava, não apenas com palavras, mas com uma coerência, vamos dizer assim, de gestos, mostrar que aquilo que ele dizia, ele basicamente praticava. Então, era uma questão, inclusive, de coerência. Tem um escritor uruguaio, que, inclusive, se eu não me engano, foi o autor da biografia dele, que é o Gerardo Gaetano, que diz o seguinte, que ele foi, no fundo, um ator que legitimou ou relegitimou a política. A gente sabe o quanto isso hoje é difícil, né? Com as dúvidas todas que nós temos em relação à classe política, as denúncias, eu diria até mesmo uma demonização, basicamente, da política por algumas alas, aqueles que, inclusive, dizem meu partido é o meu país, não quero um partido, etc. Isso tudo, obviamente, é um ato contra a política. E o que fez Mujica por muito tempo foi tentar relegitimar essa função tão fundamental da sociedade, que é a função, claro, política, que é o campo político, o campo dos debates, etc. Então, ele tem esse papel fundamental. A gente precisa entender tanto essa questão dele da simplicidade como uma questão de coerência
mas também como uma questão de resgate da própria legitimidade da política. Nós temos aqui o momento em que o Pepe Mujica anunciou, né, que o câncer tinha se espalhado, o momento que ele fala sobre a doença que acabou o levando, né, ele sofreu o espalhamento de um câncer, estava já em cuidados paliativos há algum tempo. Vamos ver. Necesito informarles que el viernes pasado concurrí al CASMO un tumor en el esófago, que es algo obviamente muy comprometido y que es doblemente complejo en mi caso porque padezco una enfermedad inmunológica hace más de 20 años que me afectó, entre otras cosas, los riñones, lo cual crea obvias dificultades para técnicas de quimioterapia o de cirugía. Todo eso lo están evaluando. Em um outro momento, o ex-presidente do Uruguai fala sobre a vida e sobre o futuro dos jovens. Yo personalmente ya no tengo más nada que esperar. Mi futuro lo más próximo es el cementerio, por razones de edad. Pero me interesa la suerte de ustedes, de los jóvenes, que cuando tengan mi edad van a vivir un mundo muy distinto. Falando que o interessava era o futuro dos jovens, né? Que eles tenham um futuro diferente, Rafael. Era a batalha, né? A causa de vida do Pepe Mujica. A causa política, né? A causa que, em alguma medida, define o campo, né, político da esquerda, que é a preocupação com a causa social, e é especialmente relevante diante das desigualdades extremas que os países da América Latina atravessam, né? Se a gente, de novo, recuperando essa simbiose, né, essa confusão entre a biografia de líderes e a trajetória dos seus países, a região é marcada pela questão do que fazer para reduzir desigualdade. As principais obras políticas que atravessam os tempos tratam, em boa medida, das raízes e das implicações de uma desigualdade social tamanha. E o trecho que a gente acabou de assistir combina, né, na veia essa preocupação com a questão da desigualdade, sobretudo com a mudança geracional, né, com a garantia de que em algum momento se rompa esse estado de vulnerabilidade social na América Latina e no Uruguai em particular. E quando a gente tem esse tipo de preocupação, efetivamente nós estamos tentando construir uma agenda política, decisões de políticas públicas que permitam aos jovens, às novas gerações, terem um destino diferente do passado, não ficarem, de alguma maneira, representando o passado e um passado que, sob essa ótica, é lamentável, dado essas desigualdades. E é até bonito de ver a maneira como ele tratou esses momentos finais da sua trajetória, da sua biografia, um desapego na fala, né? Quase sempre não tirando o foco dele e colocando no foco em alguma causa. Então, enfim, não faltarão oportunidades para a gente refletir sobre diversas passagens que ele nos convidou a refletir, seja por decisões de governo, seja em outras fases da vida, por comentários e posicionamentos públicos desses debates que a gente está travando hoje em dia. Certo. Trazendo novamente aqui algumas informações para você que está nos acompanhando a partir de agora. Cobertura especial, né? A gente está tratando aqui num bloco importante do UOL News sobre a morte do ex-presidente do Uruguai, Pepe Mujica. Aos 89 anos, ele morreu no Uruguai. Ele estava num tratamento de um câncer de esôfago, cuidados paliativos. Em 2024, anunciou que foi diagnosticado com câncer de esôfago. Numa entrevista coletiva que mostramos há pouco, o ex-político disse que descobriu um tumor num exame de rotina. Em janeiro de 2025, ele disse que o câncer se espalhou e que não seguiria o tratamento. Depois, ontem,
Para ser mais preciso, a esposa que acompanhou Mujica em boa parte da vida disse que o ex-presidente do Uruguai recebia cuidados paliativos e contou que ele estava em fase terminal. Lucia Topolansky explicou para um veículo do Uruguai. A morte foi confirmada pelo presidente uruguaio, Yomandu Orsi, nas redes sociais. Ele escreveu: "Sentiremos muita falta de você." Ainda em 2024, o ex-presidente do Uruguai passou por radioterapia e, após a remissão do câncer, precisou realizar uma cirurgia. Ele encarava a morte com naturalidade e mantinha um discurso otimista e incentivava a juventude. Na sua despedida, Mujica também acenou para opositores quando deixou o cargo de presidente do Uruguai. Ele se chamava José Alberto Mujica Cordano, nasceu em 20 de maio de 1935, em Montevidéu, na capital do Uruguai. Descendente de italianos e bascos, era filho de pequenos agricultores e, depois da morte do pai, trabalhou como florista com a mãe. Foi casado com Lucia Topolansky, senadora e ex-companheira de guerrilha. Mantinha uma vida sem luxos, quando o presidente renunciou a parte do salário e doou mais de R$1 milhão para um plano de habitação social. Andava com um Fusca e não demonstrava ter apego material, comportamento que lhe rendeu o apelido de o presidente mais pobre do mundo. Foi representante da esquerda latino-americana e defensor da agenda progressista. Além de presidente, Mujica foi deputado, senador e ministro da Agricultura. Se aposentou definitivamente da política em 2020, quando renunciou ao cargo de senador por problemas de saúde. Falando um pouco sobre a trajetória política, entrou na vida por influência da família, na vida política. Começou pelo Partido Nacional, a ala militar, ao qual seus familiares eram filiados, e chegou a ser secretário-geral da Juventude da agremiação. Em 1962, abandonou o partido e criou o União Popular, junto ao Partido Socialista do Uruguai. Guerrilheiro pelo Movimento de Libertação Nacional, Tupamaros, Mujica foi alvejado e preso em 72, um ano antes do início da ditadura uruguaia, levou 6 tiros e ficou em estado de saúde grave. Ele foi preso e passou mais de uma década detido. O ex-presidente uruguaio afirmou neste período que aprendeu a não se deixar dominar pelo ódio e pelo fanatismo, a compreender que há contas que não se cobram e que é preciso viver para frente. Mujica conseguiu fugir da prisão, mas só ganhou liberdade após a anistia decretada em 1985. Ele criou o Movimento de Participação Política, que se tornou majoritário dentro da coalizão da Frente Ampla em 2004. Foi presidente do Uruguai entre 2010 e 2015 e conduziu reformas progressistas. Descriminalizou o aborto, aprovou a legalização da maconha e defendeu a população LGBT+. Pepe se aposentou definitivamente da vida política em 2020. Após o período na presidência, foi eleito senador novamente em 2015 e em 2019, como eu disse, se aposentou, renunciou por problemas de saúde em 2020. Um pouco do histórico do Pepe Mujica, Jamil. Um histórico que se confunde com a própria pessoal, mas que se confunde com a própria história da América Latina, da história dos movimentos latino-americanos, obviamente depois da democracia. Quando ele sai da prisão, ele não sai com um sentimento, no caso, depois de 13 anos preso, ele não sai com um sentimento de vingança, ele pede a democracia, né? Essa é basicamente a resposta que ele dá depois de 13 anos na prisão, e é basicamente, como você colocou aí, Diego, a história propriamente do nosso continente, passando, claro, por um personagem num país relativamente pequeno, um país que, obviamente, não tem nenhum tipo de influência no destino econômico da região, e ainda assim teve esse papel tão fundamental. Obrigado, Jamil Chad, pela participação conosco. Bom trabalho para o Jamil em Nova York. Obrigado, Jamil. Um abraço. Bom dia para vocês todos. Valeu. Andresa, e agora seguem as homenagens sendo postadas nas redes sociais. A gente tem mais algumas, né, que estão abertas no X, no Twitter. Vamos dar uma olhada em mais homenagens e despedidas. Cláudia Sheinbaum, que é a presidente do México, escreveu: "Lamentamos profundamente o falecimento do nosso querido Pepe Mujica, um exemplo para a América Latina e o mundo inteiro por sua sabedoria e visão, simplicidade. Expressamos nossa tristeza e condolências à sua família, amigos e ao povo uruguaio." Agora a ministra da Igualdade Racial do Brasil, Aniele Franco. "Viva Pepe Mujica, um dos maiores líderes políticos do mundo.
Hoje nos despedimos de você, mas não do seu legado. Mujica foi mais do que um ex-presidente, ele foi um símbolo vivo de humildade, justiça social e compromisso verdadeiro com um povo pobre. Um líder que nos ensinou com gestos e palavras que é possível fazer política com ética, afeto e responsabilidade coletiva. Deixo aqui minha solidariedade aos familiares, amigos e a todo o povo uruguaio. O seu legado será eterno. E como ele mesmo disse, um guerreiro tem direito ao seu descanso. Obrigada, Pepe. As homenagens continuam.